Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer. No primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Já são 72 anos de muita tradição, história, emoções e glórias. A história do Vila Nova Futebol Clube se confunde com a trajetória do futebol popular na capital goiana. O Clube da Vila Famosa, das cores vermelho e branco, Dionésio Brasileiro Alvarenga e seus milhares de torcedores que fazem do Vila Nova o orgulho de uma região. Dentro desta história gloriosa, o odontólogo Cleômenes Reis deu a sua contribuição participando de 2 momentos vitoriosos do Clube da Vila Famosa. Foi presidente executivo no biênio 76-77, quando deu o pontapé inicial ao tetracampeonato. Cleômenes também foi presidente do Conselho Deliberativo do Clube Colorado entre 1993 e 94. Nesta época, Wilson Balzac era o presidente executivo e o Vila foi campeão novamente em 93 sobre o rival Goiás. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Clínica Veterinária Dog Company, o seu animal em boas mãos. E Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. No programa de hoje, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo, comemoração a semana de aniversário do Vila Nova, 72 anos de fundação, Vinícius. Já que nosso objetivo é resgatar a história e deixá-la registrada para todas as gerações de colorados, como presente aos vilanovenses, Rafael Bessa, hoje vamos conhecer um pouco mais de um importante dirigente da história vilanovense. Cleômenes Reis foi presidente colorado em 1976 e em 1977. Detalhe, ano 77, da primeira conquista da sequência do tetracampeonato do Vila Nova. Ainda foi presidente do Conselho Deliberativo do Vila ao longo dos anos 90. Mas, por Cleômenes Reis, quem é Cleômenes Reis? Se apresente ao público. Bom, eu sou um ex-professor da Universidade Federal de Goiás, ligado à nossa terra, a Goiânia, a Goiás, as coisas bonitas que nós temos aqui, mas principalmente ligado a um clube que é denominado
o Tigre da Vila Formosa. Ele está nos nossos corações, está nos corações de muitos e muitos goianos. Eu acredito que esse, inclusive, é um dos desejos que a Ilê Pinheiro teria para levar isso para a Serrinha, mas não leva não. Seu Cleômenes, e como foi a sua infância em Pontalina? A infância é praticamente igual a de todos os meninos daquela época. A gente, com 3 anos, foi para Uberlândia, ficou lá durante 2 anos morando junto com os meus pais, e depois viemos para Goiânia. E a gente mora aqui em Goiânia e acompanha toda a história de Goiânia desde aquela época. Não existia o Vila Nova, existia o Goiânia, por isso a gente inclusive treinou e jogou no Júnior do Goiânia, naquela época era juvenil, durante algum tempo. Nós não tínhamos assim um campeonato de juvenis, mas de vez em quando fazíamos partidas importantes. E as partidas importantes que a gente fez na época era de um time amador que nós fundamos junto com alguns colegas e chamava-se Brasil Atlético Clube. E esse Brasil Atlético Clube tinha as cores vermelho e branco. Gozado, né? Importante isso, porque são cores que permaneceram. No Rio de Janeiro a gente é vermelho e preto, mas eu acho que esse time lá do Flamengo é mundial. Agora aqui em Goiânia esse é o time do nosso coração. Seu Cleômenes, já são vários os assuntos que a gente já precisa entrar, mas quando aconteceu a sua chegada aqui em Goiânia? Porque o senhor disse que nasceu em Pontalina, o senhor que nasceu em Pontalina, passou por Uberlândia. Que ano o senhor chega em Goiânia? E qual era o cenário? O que era Goiânia quando o senhor chegou por aqui? Olha, era uma cidade pequena, com poucos habitantes, e que o pessoal dizia, essa cidade está projetada para 50 mil habitantes, agora imagina. E, na realidade, o que a gente percebeu, que veio para cá, junto com os pais, e foi estudar. E a gente estudava no Colégio Ateneu Dom Bosco. Fizemos lá o curso primário, fizemos lá o curso ginasial, e depois praticamente tivemos uma vida já acadêmica dentro do Paraná, porque a gente foi para fazer um curso de medicina no Paraná, aí fizemos odonto e praticamente voltamos a Goiânia depois de formados, e tivemos o nosso consultório onde nós fazíamos endodontia, tratamento de canal, e periodontia, tratamento do periodonto, ou seja, de gengiva e remoção de tártaros, etc, etc. E fizemos aí praticamente o nosso começo profissional. Mas logo ficamos ligados aí ao futebol, porque o futebol sempre foi a nossa paixão desde pequeno. Desde o Ateneu Dom Bosco, lá no ginásio, que o senhor jogava futebol, se destacava ou não junto com seus colegas? Olha, nós tínhamos um grupo, esse Brasil Atlético Clube, que nós tivemos a oportunidade e digamos assim, a fundação feita por 3, 4 colegas, e esse time permaneceu jogando aqui nas partes amadoras de Goiânia durante muitos anos, principalmente contra a turma do Atlético, com a turma do Vila Nova, com a turma do Goiânia, mas a gente não tinha assim muita receptividade no Ateneu Dom Bosco, não, porque a gente sempre goleava os times de lá e o pessoal não achava bom isso, não. E o senhor falou que chegou a treinar no Goiânia. Como assim? O senhor treinou no juvenil. Como? Como o senhor chegou no Goiânia? O Goiânia, a gente sabe, era o time Chapa Branca, era o time do Pedro Ludovico, era o time das pessoas bem-sucedidas de Goiânia, e por isso o senhor estava lá? Não era por isso, porque existia o Goiânia, porque era um time que tem o nome da cidade, um time simpático, um time de gente boa. Inclusive o Vicente Aricão sempre foi amigo nosso, foi nosso colega lá no Ateneu Dom Bosco, e a gente naquela época
Tinha o Goiânia, mas não tinha o Vila Nova, então por isso que a gente foi treinar no Goiânia. Mas Cleómenes, jogador, o presidente Cleómenes contrataria? De jeito nenhum. Eu acredito que com muita dificuldade, se por acaso precisasse de um lateral direito e ele não fosse assim tão bom, aí a gente lançava a mão desse Cleómenes. Caso contrário, de jeito nenhum. O senhor falou que inclusive teve uma passagem interessante, engraçada, com Teodorico José da Silva. Para quem não conhece, um nome de muito peso no início do futebol goiano, nas décadas de 50, treinou o Goiás, treinou o Araguaia, que é o primeiro time, ou o time que utilizou-se do CNPJ, da documentação do Vila Nova. Que passagem é essa com o Teodorico José da Silva que o senhor tem gravado na sua memória, Dr. Cleómenes? Olha, exatamente, o Teodorico era, inclusive, treinador do Goiás. E a gente foi treinar no Goiás. Eu lembro ainda hoje do Ailê Pinheiro calçando as suas meias verdes e todo orgulhoso, todo satisfeito, porque ele estava no lugar certo. E eu não estava. Eu jogava sempre, era pela lateral direita, e o Teodorico sobrou uma vaga pra gente e botou na ponta esquerda. Eu tô lá. Mas o senhor era destro. É destro. Pois é, eu gostava sempre de chutar com a perna direita. Com a perna esquerda eu era meio cego, né? Aí o que acontece? As bolas sempre iam assim com muita velocidade para a ponta esquerda e eu fazia esforço para poder segurar a bola e fazer alguma jogada. O Teodorico, perto de mim, chegou e disse: calção branco, você é ruim demais. Vamos fazer o seguinte, começamos a contar um pouco da sua história enquanto desportista. O início da vida de Cleómenes Reis, aqui em Goiânia, veio de Pontalina, passou por Uberlândia. No bloco a seguir, nós vamos querer saber como o senhor aproximou do Vila Nova. Eu já estou sabendo que foi através da notícia de jornal, mais ou menos isso? Exatamente, foi porque acontece o seguinte... Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco o senhor conta essa história, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Cleómenes Reis é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Nesta edição do Futebol de Goiás, vamos viajar para a década de 70. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol. Como é de conhecimento popular, o Vila Nova foi tetracampeão goiano entre os anos de 1977 e 1980. Para chegar aos 4 títulos, o time colorado disputou 110 partidas com 61 vitórias, 32 empates e apenas 17 derrotas. Na soma de todas as campanhas, o aproveitamento na época do Tetra foi de 70%. A melhor campanha foi em 1978, quando o Tigrão perdeu apenas 2 dos 34 jogos que disputou. Com 20 vitórias e 12 empates, obteve 76,5% dos pontos que disputou. A campanha mais longa foi a de 1980. A equipe alvirrubra precisou disputar 35 jogos para levantar a 4ª taça consecutiva. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, edição em comemoração ao aniversário de 72 anos do Vila Nova, estamos recebendo o ex-presidente executivo e também do Conselho Deliberativo, Cleómenes Reis. Como assim, no bloco anterior o senhor já começou a falar, que o senhor se aproximou do Vila Nova, efetivamente para fazer parte da diretoria, através de uma notícia de jornal? A gente conseguiu, com muita luta, descobrir um micro-organismo, uma bactéria aqui em Trindade, e fizemos o estudo desse micro-organismo num trabalho solicitado pelo Dr. José Magno Pato, que na época era diretor da Escola de Veterinária, e nos levou espécimes para que a gente pudesse verificar uns abscessos onde a coloração violácea estava sempre presente e próxima a um pus dos animais afetados, doentes e que praticamente morreram. E tivemos sorte, descobrimos um micro-organismo bacteriano que a gente denominou na época Chromobacterium violaceum, mas na realidade com o nome de Chromobacterium violaceum goianiensis, porque foi descoberto em Goiânia, em homenagem a Goiânia, etc. E nós fizemos nossa participação científica nisso aí, e por acaso o pessoal do jornal O Popular descobriu e foi fazer entrevista com a gente, etc. E através disso descobriram que a gente tinha uma veia esportiva, futebolística e gostava do Vila Nova. O pessoal do Vila, que na época praticamente precisava de mais adeptos, fez o convite. Vamos para lá, vamos participar junto da diretoria, etc. E eu fui participar da diretoria e já imediatamente me elegeram presidente, quer dizer, com praticamente 2 meses de mandato só como conselheiro. Então o senhor foi chamado, convocado e já assumiu o comando do Vila. Quem foi que entrou em contato pela primeira vez? Como é que foi seu primeiro dia no Vila Nova, conhecendo o clube que era o clube do seu coração? É o clube do seu coração. O Dr. Davi Kozak, que foi um presidente que todos admiravam, porque ele dava a vida pelo clube. Ele trabalhava no interior e vinha para cá na época de reuniões e acompanhava o Vila em treinamentos e em todos os jogos. Então ele fez um esforço tremendo como vilanovense de fato, de coração, e foi ele que praticamente nos convidou, mas eu fui o sucessor dele, porque ele era o presidente e já estava precisando de alguém que o substituísse. E exatamente por isso é que a gente acabou entrando, e os outros companheiros, todos eles, gente boa toda a vida, como todo vilanovense é. Eu tenho certeza que todo vilanovense é bom de coração. Dr. Cleómenes Reis, o senhor nos revelou aqui que a sua aproximação com o Vila Nova se deu a partir do momento de uma descoberta na sua área profissional. Numa tese de doutorado. E a partir de então foi entrevistado e o pessoal do Vila Nova descobriu que o senhor era vilanovense e por isso te chamou para participar. Mas como o senhor se tornou vilanovense? Qual que é a lembrança que o senhor tem? Por que o senhor começou a gostar daquele time da camisa vermelha? Se o senhor chegou a treinar, inclusive no Goiânia, e até beirou o Goiás também. Olha, em 1973, eu e o meu filho Murilo, que está inclusive aqui perto de mim agora, nós assistimos a um jogo Vila e Goiás, decisivo do campeonato de 73. O Goiás, para ser campeão, precisava ganhar o jogo e depois ganhar na prorrogação e pênalti se houvesse penalidades. Acontece que o pessoal do Vila Nova teve brio, coração, alma, jogou e perdeu a partida 2-0, mas foi para a prorrogação.
com 9 elementos em campo, porque 2 haviam sido injustamente expulsos. E com os 9, o Vila Nova suportou a pressão do Goiás e foi para os pênaltis. Nos pênaltis nós tivemos um goleiro que ficou na história do Vila, Luizinho, que defendeu 2 penalidades. E o pessoal do Vila Nova não errou as penalidades e nós fizemos uma festa dentro daquilo que se chama loucuras, através de passeio na cidade, acordando todo mundo naquela noite. É uma noite memorável para nós. Mas não foi o senhor que jogou lá para desligar a luz, não, né? Isso aí foi obra de alguns companheiros, a gente declina, mas sabe quem foi que fez isso aí. O senhor estava no estádio, a luz ficou apagada por muito tempo, como é que é? Não, ficou apagado assim durante um tempo que o pessoal precisava de fazer o retorno e bater, fazer o jogo de definição, no caso a prorrogação e mais os pênaltis, mas tudo isso foi feito exatamente porque o Vila estava revoltado com as expulsões injustas dos 2 melhores jogadores do time, Fernandinho e Carlos Alberto. Seu Cleômenes, nesse intervalo do título de 73 até o senhor entrar no Vila Nova e receber esse convite, o senhor viu a inauguração do Serra Dourada, que se tornou uma nova era do futebol goiano? Não tem dúvida, mas a gente passou também pelo estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, porque tudo aquilo ali era um mato. Mas o pessoal fez, através de trabalhos do Dr. Urildo Campos, do Dr. Brasil e outros engenheiros, a remoção de terra e inclusive a colocação dos degraus, onde a arquibancada ainda hoje está lá, e a gente teve a oportunidade, graças a Deus, de fazer a inauguração do nosso estádio também. Quer dizer, essa é uma etapa que a gente também não esquece. Como é que foi o processo de escolha do nome do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga? O senhor viveu essa época? Não. Aí o capitão, que era o nosso arqueiro, que pertencia ao Araguaia e depois foi incluído em, digamos assim, uma nova nomenclatura com o nome de Vila Nova. Ele foi o nosso idealizador, presidente, e que carregou inúmeras paixões para o clube. E o pessoal, na época em que ele era o jogador, nós não estávamos aqui, nós estávamos no Paraná estudando, etc. Quando a gente já chegou, tínhamos aí já o Vila Nova praticamente realizado e tendo os seus projetos. E graças a Deus nós participamos do início desses da transformação desses planos em uma realidade. O senhor falou sobre o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O senhor viveu esse processo de construção, de organização dessa estrutura? O que o senhor lembra? Assim? Exatamente. Eu lembro que antes tinha aquele mato. O ganho, a gente ganhou do governador, na época também vilanovense, mas que ele fez doações ao Goiás, doações ao Atlético. Leonino de Ramos Caiado era o governador do estado de Goiás e havia feito a doação daquele terreno ao Vila Nova. E o mato ficou, mas quando a gente chegou, graças ao trabalho de Urildo Campos, Brasil, de outros, como por exemplo Silvio Terra, etc., a gente começou a verificar trabalhos dos tratores, dos caminhões, etc., e nós fizemos então aquele esboço de campo de futebol. E naquela época, inclusive, muitos falavam assim, poxa, antigamente isso aqui tinha um campo, agora tem um buraco. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias
Cleómenes Reis já foi presidente do Vila Nova nos anos de 1976 e 1977, além de ter feito parte da diretoria de Wilson Balzac. Ele foi inclusive presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Esse é um programa de histórias. No próximo bloco, Dr. Cleómenes Reis, eu quero que o senhor comece a falar pra gente sobre a montagem do time que seria campeão em 77. Tá bom? Tá ótimo. Hoje, programa especial, trazendo um dirigente com muita história e com muita importância na história do Vila Nova. Cleómenes Reis, conosco, Gerlieser Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. No próximo bloco vamos começar a entender ou relembrar a montagem da equipe comandada por João Francisco, que teve Jorge Vitório, Zé Luiz, Rafael, Jorge Fernandes e tantos outros personagens inesquecíveis na história colorada. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 2 de agosto de 1953, o Goiânia viajou até Anápolis e derrotou o Galo da Comarca por 2-0, gols de Elson Salsicha e Foca. O jogo, que aconteceu no estádio Manuel Demóstenes, foi válido pela 16ª rodada do Campeonato Goiano. O Goiânia era treinado por Joaquim da Veiga Jardim e formou com China, Paulistano e Bela Vista, João Preto, Gilberto e Palhaço, Pernambuco, Cisquinho, Elson Salsicha, Foca e Lili. Década de 80. No dia 2 de agosto de 1984, nascia, em Itajuípe, Bahia, Valmir Roseno Santos, mais conhecido no mundo do futebol pelo apelido de Bida. O meio-campista chegou ao futebol goiano pelas portas do Atlético Goianiense em 2011, onde ficou por 2 temporadas. Em 2014, teve uma rápida e apagada passagem pelo Vila Nova. Atualmente, Bida defende o Serrano, da Bahia, na Série D do Campeonato Brasileiro. Década de 80. No dia 2 de agosto de 1987, o América de Morrinhos venceu o Goianésia por 1-0 e conquistou o título do Campeonato Goiano da 2ª Divisão, garantindo o acesso à elite do futebol estadual, juntamente com o Novo Horizonte, que subiu ao empatar sem gols com a Jataiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias rende homenagens ao Vila Nova Futebol Clube, que ao longo desta semana está comemorando seu aniversário de 72 anos de fundação. Hoje estamos recebendo um dirigente histórico do clube, Cleómenes Reis. O senhor foi o presidente do primeiro título da sequência do tetracampeonato, que é uma das conquistas do Vila Nova, daquelas que o torcedor mais se orgulha até hoje. No bloco anterior, o senhor disse que começou a ser presidente do Vila Nova depois de 2 meses como conselheiro. Tá bom, o senhor começou lá, foi eleito presidente. E aí, como montar um time? Como foi a escolha dos seus pares de diretoria e posteriormente a montagem do time que seria campeão? Fala, seu Cleómenes. Bom, naquela época poderia-se pensar que era mais fácil do que agora, mas não é. As dificuldades que todos os times, todos os clubes brasileiros, praticamente, no início da sua jornada, o Vila Nova teve. E um clube humilde, um clube pobre, um clube da massa. Acontece que tivemos a sorte de contar com colegas e amigos que fizeram e nos ajudaram. E todos eles tiveram uma participação muito, muito grande. Urildo Campos, Walter Massi,
Raul Silva, inclusive era junto do Raul Silva e na sua loja de produtos que fazíamos as nossas reuniões muitas vezes, e mais Raimundo Menezes e muitos outros, porque não vamos citar mais para poder não cometer um erro, um engano ou não citar um nome importante. Todos eles foram importantes. E nós trabalhamos, inclusive, naquela época, como uma equipe ou como irmãos. Na realidade, entre irmãos existem rugas, existem brigas, existem opiniões divergentes, mas a gente sempre era vilanovense acima de tudo. E todos eles fizeram a mesma coisa. Vamos ser vilanovenses e vamos escolher agora a direção. Raul Silva nos colocou o Marinho como sendo diretor de futebol, Cláudio Marinho, que trabalhava junto com ele na firma dele, e o Cláudio Marinho foi também nosso braço direito, e pudemos, através desses companheiros, todos citados aí, escolher os nossos atletas durante o tempo de 1976. Esses atletas eram forjados lá no Vila Nova e nós tivemos o prazer de ter Gabriel, Zé Luiz, tivemos o prazer de encontrar outros atletas dessa estirpe e o próprio lateral esquerdo nosso, que é Cândido. Então nós tivemos aí uma equipe forjada no próprio Vila Nova. E mais, pudemos trazer reforços, e esses reforços foram, assim, com a anuência de todos. Olha, conhece fulano? Olha, é bom jogador. Aí esse é bom jogador. Nós fomos, inclusive, junto com o Maurício, que é o pai do Murilo Sobrinho, que agora participa da equipe de marketing lá do Vila Nova. Murilo Reis. Isso. Seu Neto? Seu Neto? Isso. Então, nós tivemos a oportunidade de ir a Belo Horizonte e trazer 2 atletas. Os 2 atletas, um pertencente ao Cruzeiro, que era o Toninho Almeida, e o outro ao Atlético Mineiro, que era o Humberto Ramos. E esses foram atletas que a gente trouxe aqui para o Vila Nova, indo diretamente conversar com os diretores de Atlético e Cruzeiro. Quer dizer, muitas contratações foram feitas por conhecimento através de outros conselheiros, como o próprio Zé Martinez, que nos ajudou a verificar os atletas do Rio de Janeiro, onde ele estava no momento, ele morava no Rio, então pôde nos orientar, trazendo jogadores que foram brilhantes na sua trajetória aqui pelo Vila Nova. E aí chegaram os jogadores como, por exemplo, o Russo, como, por exemplo, Jorge Vitório, o Rafael, que estava no Uberaba Esporte, mais o Sérgio Donizete e mais o Roberto Oliveira, os 2 do São Paulo, do interior de São Paulo, e mais o Carlinhos, e ainda no Rio de Janeiro o Rangel, e nós tínhamos ainda da equipe remanescente de 1975, um atleta que permaneceu conosco, que foi o Jorge Fernandes, tá certo? Que era remanescente da equipe de 75. Então, esse foi praticamente a equipe que a gente colocou em ordem, como sendo amigos nossos defendendo o clube. E se nós tratarmos o atleta de acordo com a sua condição de indivíduo humano, de gente,
e que deve ser tratado com respeito e com amizade. E foi isso, praticamente aquilo que fez o sucesso do nosso clube. Seu Cleônides, e o torcedor pressionava? Porque o Vila viu o Goiânia ser campeão em 74, viu o Goiás ser campeão em 75, depois em 76. A torcida do Vila era exigente, era brava, Era exigente e brava como é hoje. Ela sempre exige muito. E nós tivemos uma certa sorte. Mas a certa sorte no campeonato goiano, porque no nacional a gente começou a fraquejar. 1 vitória, 2 derrotas, 1 vitória, 3 derrotas, etc. Então a gente já observava o aparecimento de faixas no Serra Dourada, dizendo que o time não era aquele que o torcedor queria. E a gente ficou muito magoado com isso, porque era o time que a gente queria, mas estava faltando alguma coisa em caráter nacional. Mas por que caráter nacional? Porque nós tivemos a sorte também de colocar o Vila no campeonato brasileiro, o único que ele disputou até hoje. Infelizmente não foi bem. E nós até hoje fazemos um esforço tremendo mental, de força de vontade, tudo para que o Vila Nova recupere tudo aquilo que ele perdeu na sua trajetória nesse comecinho de campeonato brasileiro. Seu Cleômenes, o Vinícius até já começou a chamar a atenção aqui, porque o título que o senhor conquista como presidente, que o Vila Nova conquista em 1977 e que começou a ser construído lá em 76, ele quebra uma hegemonia do Goiás, porque o Goiás ele foi o primeiro bicampeão da história do estádio Serra Dourada. Qual foi o gosto de quebrar a hegemonia do Goiás? Qual foi o gosto de ter sido campeão em 77? O que o senhor se lembra desse campeonato de 77? A gente se lembra do seguinte: nós fomos sempre adversários do Goiás dentro de campo. Fora de campo, procuramos ser amigos de todos os indivíduos que pertenceram à diretoria do Goiás. Inclusive, lá a gente foi conseguir um atleta chamado Tuíra, que era ídolo no Goiás, e conseguimos levá-lo para o Vila Nova. Mas foi com amizade e foi exatamente com bom senso, porque levamos um grande atleta e que nos ajudou, inclusive, a ganhar o campeonato e a fazer a disputa do Nacional. Não vamos dizer brilhante, mas pelo menos dentro dos padrões goianos era muito satisfatório. No próximo bloco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, nesse programa hoje em especial de comemoração ao aniversário de 72 anos de fundação do Vila Nova, eu vou explorar a sua memória. A gente vai querer as suas recordações do título de 77. O senhor conta daqui a pouco? Pois não tem dúvida. Cleômenes Reis hoje conosco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Ele foi o presidente campeão do primeiro título da sequência do tetracampeonato, Vinícius Tonto. E vamos relembrar uma das principais conquistas do Vila, o tetracampeonato. Voltamos já. Biografia. Os personagens da nossa história. Gibrair duela com Guilherme pelo status de maior jogador da história do Vila Nova. Ele nasceu em Minas Gerais, mas brilhou mesmo foi no estado de Goiás com a camisa colorada. O Pérola Negra, como foi apelidado pelo locutor Antônio Porto, foi o grande nome do Vila Nova no tricampeonato conquistado nos anos de 1961, 62 e 63. Gibrair também participou do título goianiense de 1961, quando inclusive foi o artilheiro da competição com 10 gols. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, homenagem à Semana do Vila Nova, em aniversário do Vila Nova, completando 72 anos de muita história e de muitos personagens. Ao nosso lado hoje, Cleômenes Reis. Nós vamos voltar, Cleômenes, para setembro de 1977. O Vila ganha do Goiânia, mas antes disso, o que tem de mais marcante nesta trajetória deste título sob o seu comando na presidência? Bom, foi a vitória sobre o nosso mais tradicional adversário, o Goiás. Eu acredito que dentro do panorama do futebol goiano, o Goiás considera também o Vila Nova como sendo o seu mais ferrenho adversário. Nós, ganhando do Goiás, sabíamos que iríamos disputar o título, mas seria difícil vencer o Goiás. Por isso o nosso time foi isolado, porque havia muitas conversas naquela época sobre aliciamento de jogadores, etc, etc. Então nós ficamos inclusive num colégio e praticamente todos ficaram isolados ali. Bom, no dia do jogo contra o Goiás, nós tivemos a má sorte de virar o primeiro para o segundo tempo do jogo, 2-1 para o Goiás. 2 gols, assim, em que a nossa zaga havia falhado. Então entramos no vestiário, 3 conselheiros. Eu como presidente e mais o Dr. Urildo e o Dr. Walter Massi. E aí eles distribuíram elogios aos jogadores. Que isso? Como é que você faz uma coisa dessa? Nossa senhora, você é um vagabundo. Quer dizer, esse foi o nome mais baixo. O mais leve. E mais leve. Mas você fazendo uma coisa dessa, que é isso? Você, de vez em quando bebe, né? Anda bebendo. Você está fazendo isso, quer dizer, então a coisa ficou preta para o lado do elenco. O João Francisco ficou horrorizado. Gente, a gente nunca viu uma coisa dessa. Tranca todo mundo aí, tranca todo mundo. E deixa esse pessoal aí, essa diretoria do lado de fora. Nunca vi isso na minha vida. E na realidade nós ficamos do lado de fora, mas fomos passar por uma porta, o Jorge Vitória disse: vocês têm razão, mas não entra aqui agora não, presidente, senão os outros companheiros meus vão saber que a gente está do lado da diretoria. Por favor, vai do outro lado. O Benê, que é nosso funcionário, ele pode deixar o senhor entrar, o senhor entra. E entrei realmente só eu, os outros ficaram do lado de fora. E o João Francisco dando ali as maiores broncas no pessoal, mas as broncas eram diretas para nós. E eu nunca vi uma coisa dessa, vocês têm que mostrar que vocês são homens, não sei o quê. O Rafael disse assim: gente, onde tiver um de verde tem que ter 2 de vermelho, mas não vamos deixar eles entrarem mais dentro da nossa área, não. E vamos fazer o negócio, vamos partir para o ataque e vamos ganhar esse jogo. Eu assisti a esse segundo tempo dentro do gramado, assim, atrás do gol. Quando a gente percebeu o Vila atacando e o Toninho Almeida recebendo uma bola cruzada e deu de voleio de primeira e mandou ela na rede, eu quase recebi essa bola no rosto, mas com uma satisfação imensa, porque era o gol de empate. E depois o Vila fez o terceiro e eu quase desmaiei ali, porque eu fiquei esperando até o final do jogo. E quando o árbitro deu por terminada a partida, eu saí correndo e primeiro a abraçar foi o Roberto Oliveira. E tem isso, inclusive, nos jornais da época. E foi uma atitude assim, foi o primeiro
Como é que foi essa comemoração? Hoje já quase não tem mais essa comemoração no gramado. Antigamente era jogador, diretoria, torcedor, todo mundo no gramado. Poxa vida, o pessoal tirou a rede, cortava a rede para cada um pedacinho da rede para cada um. A bola, furaram a bola e um pedacinho para cada um. Camisa do Vila Nova, todo mundo saiu de lá quase que só de sunga, porque né, todas as peças do uniforme já estavam com a torcida. A torcida entrou em campo e carregou tudo. E o senhor tem como um jogo marcante na sua vida aquela decisão de 73 no Olímpico. Mas o senhor assistiu o título como presidente dentro do campo de 77. Qual o título mais marcante na sua vida? O de 73 por ter sido o primeiro como torcedor ou de 77 por ter sido presidente? Dr. Cleómenes Reis? Foi o de 77. Ele foi o início de uma caminhada que foi o Tetra. E a gente se orgulha muito de ter participado da construção daquele estádio, que ainda hoje a gente pensa que ele poderia ter 20 mil pessoas abrigadas ali dentro, 25 mil, e o Vila já seria uma potência na Série B e às vezes um candidato sério à Série A do Campeonato Brasileiro. Seu Cleómenes, e depois desse título, o senhor se afasta um pouco dos cargos diretivos. É porque o Vila suga bastante ou o senhor seguiu tomando conta da vida pessoal como professor? Não, a gente às vezes envelhece, cansa e fica às vezes um pouco mais magoado quando o pessoal fala assim, já ficou velho demais, o indivíduo já está ultrapassado. E a gente pensa que poderia dar ideias. As ideias podem surgir, mas na realidade a gente trabalhar junto com o pessoal, acho que inclusive até o ator, aquele que trabalha em cinema ou qualquer coisa, ele olha no espelho e vê tanto cabelo branco e fala assim, peraí, deixa os jovens agora tomarem conta da coisa porque o meu tempo passou. E como é que te convenceram voltar ao Vila e ser presidente do conselho em 1993? Foi um pedido que a gente recebeu do Wilson Balzac e até de um conselheiro que faleceu agora há pouco tempo, que tem na nossa memória aquele pedido e disse, não, vamos para lá, foi o Plínio Agostinho. Então, e a gente tentou, vamos ver o que a gente pode ajudar. E o Vila foi campeão, em 93 também, com o senhor lá. A gente tem uma certa estrelazinha, né? Pois então toda vez que o Vila quiser ser campeão é só chamar o senhor? Não, agora tem meu neto. E diante dessa trajetória de 93, o que o senhor aponta de mais importante na conquista desse título, que o Vila estava repleto de garotos no elenco? Olha, aqueles garotos formados no Vila foram o orgulho da gente. Porque a gente sabe que o pessoal da terra dá um valor maior do que o pessoal que vem de fora. É muito difícil um indivíduo que vem de fora abraçar de imediato a causa vilanovense. Vejam bem, o Luiz Dário, o Roberto Oliveira, eles abraçaram o Vila Nova, mas eles hoje moram aqui, gostam daqui e praticamente são goianos. Mas para que acontecesse isso, a gente faz uma reflexão. Por que os outros que vieram de fora voltaram para as terras deles e não ficaram aqui? E os de Goiânia, os de Goiás, os nossos jogadores que foram formados aqui, todos eles permanecem aqui e todos eles são vilanovenses, graças a Deus. Esse nosso programa de hoje, Dr. Cleómenes Reis, é uma homenagem ao Vila Nova, que está completando 72 anos. Por isso, para um dirigente vencedor, cabe a pergunta: o que é ser vilanovense? É uma dádiva de Deus. A gente sabe que ser vilanovense é sofrer muitas vezes, sofrer mesmo.
Mas conquistar alguma coisa, essa coisa que a gente conquista, tem um valor imenso. Para quem viveu boa parte, aí dedicou muitos anos, né, ao amor de ser vilanovense, mas de tornar também, de formar vilanovenses, que foram títulos que, 77, 93, que formaram gerações de vilanovenses. O que o senhor diz para o torcedor que está nos ouvindo nesse momento aqui no Futebol de Goiás e suas histórias? Torcedor vilanovense, creia no seu clube, da mesma maneira que você crê em Deus. Deus nos fez homens, continuem sendo torcedores, continuem sendo colorados, continuem sendo agraciados por tudo que de bom existe na terra. Cleómenes Reis, ex-presidente do Vila Nova na década de 70 e presidente do Conselho Deliberativo, hoje nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Obrigado por ter contado pra gente um pouquinho dessas suas várias experiências, doutor. Bom, eu que agradeço a atitude de vocês. Inclusive, a gente achava que essa história nossa estava morta, que ninguém sabia. Por isso estamos aqui, para resgatar as histórias. Pois é, exatamente por isso a gente agradece muito a vocês. Dr. Cleómenes Reis, Gerlieser Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, nosso personagem hoje aqui no programa Futebol de Goiás e suas histórias, que rende homenagens ao Vila Nova Futebol Clube. Na verdade, fundado em junho, mas que comemora o seu aniversário em julho, Vinícius Tondolo. Agora você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No começo da década de 1960, logo início da era profissional, o Vila Nova foi soberano no futebol goiano. No dia 4 de março de 1964, uma quarta-feira, o Tigre conquistou o primeiro tricampeonato da era profissional ao vencer o Atlético por 3-2, no Estádio Olímpico. O segundo gol vilanovense foi feito por Zezinho. A emoção do gol é de Antônio Porto. E atenção que vamos repetir o gol. Jogo reiniciado, vai o Vila para o ataque, Guaraci em lugar de Valdemar. Zezinho para a volta do gol. Gol do Vila. Uma avestruz que não tem tamanho de Manuelzinho. Zezinho pela intermediária, quase na metade do campo. Atirou por cobertura para a linha de frente. A bola descreveu uma parábola. Era fácil para a defesa de Manuelzinho. Ele acompanhou com um olhar incrédulo e a pelota balançou a rede no segundo gol do Vila Nova Futebol Clube. Outra explosão de entusiasmo na Paranaíba, Led. O Manuelzinho agora falhou clamorosamente nesse lance. A bola era completamente defensável. Ele poderia apenas espalmar pela linha de fundo. Parece que ficou parado no terreno. Não teve força para se locomover e acabou deixando que a bola penetrasse pelo campo direito de sua tabela no segundo gol vilanovense. Os números contam a história do espetáculo. 45 minutos no primeiro tempo. Agora 2 para o Vila. 1 para o Atlético Clube Goianiense. Fica por aqui mais uma edição do programa Futebol de Goiás e suas histórias, edição de número 68. Este programa que faz parte do grupo Futebol de Goiás, agradecendo toda a compreensão, o apoio logístico para que pudéssemos fazer esta entrevista com Cleómenes Reis ao neto dele, Murilo Reis, diretor de marketing do Vila Nova. Abraçando também ao Alessandro Parreira,
ouvinte fiel do futebol de Goiás, o mesmo acontecendo com o Rogério Frazão, filho do Chico Frazão, também agradecendo a sua audiência. Nesta edição, agradecemos ao apoio do Rafael Naves, da Clínica Veterinária Dog Company e também do Marco Antônio do Shopping do Escritório por acreditarem em nosso projeto de resgate da história do futebol goiano. Um excelente final de semana, um grande abraço e até a próxima.